A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diretamente aqui da região da Grande Atlanta, nos Estados Unidos da América, estou transmitindo para Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Lisboa, todo o país de Portugal, para o México, Estados Unidos, para o Brasil e alguns outros países, como a Inglaterra, a Austrália, para o mundo inteiro. Glorificado seja o nome tremendo, o nome maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra para mim poder chegar até você, onde você estiver. Seja abençoado, seja abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos voltar à nossa meta, que é o curso de cantares, que eu não pude fazer na semana passada, por causa das mudanças que eu estava tendo aqui nos Estados Unidos, mas graças a Deus já estamos de pé nas terras dos nossos parentes, e louvo o nome do Senhor Jesus por isso. Agradeço a Deus pela força, pela ajuda, pelo companheirismo, pela amizade de alguns que, de uma forma extraordinária, nos abençoaram. Estou muito feliz, muito agradecido por tudo que Deus realmente faz e Ele continuará fazendo na nossa vida e na nossa existência. Hoje eu gostaria de ler o texto de Cantares, capítulo 2. Capítulo 2, livro de Cantares, capítulo 2. Como aula que eu disse que daria aula demonstrativa, e essa é uma dessas aulas demonstrativas que eu estou dando para vocês, gratuitamente. Mas também eu coloquei, antes de publicar esta aula que eu estou dando para vocês agora, antes de publicá-la, eu também coloquei o link para você fazer a inscrição do curso. Ou se quiser mais informações, curso de cantares, @gmail.com. Mais uma vez, cursodecantares@gmail.com. Basta dizer, quero mais informações, mas se você já quiser fazer a inscrição, na postagem anterior a esta que eu estou dando para vocês, agora que eu estou oferecendo para vocês, está ali o link para você entrar e fazer a sua inscrição. O texto, então, que eu tenho para ler para vocês, estou vendo algumas pessoas aqui, Fernando Vieira, a Alessandra Reis, Fernando Vieira mais uma vez, Janaína Zelado, também Jaime dos Santos, Ósculo Santo, muito obrigado também para vocês. Divulguem aí que nós estamos ao vivo, diretamente aqui desta outra América para as Américas e também para Portugal, Angola, Moçambique, os países da língua portuguesa. Cantares, também deixe-me ver aqui, Xande Azevedo, Jane dos Santos, Rafael Marinho, enquanto o pessoal está entrando aí, vamos então repetir esse detalhe. Esta semana, com o favor de Deus, eu começo o curso de cantares. Estou dando esta aula preliminar, que eu sempre dou em todos os cursos, mas não será dado aqui o curso de cantares. Ele vai ser dado num grupo especial, que inclusive já está formado. Nós temos já alguns alunos inscritos, esses alunos já vão ter a oportunidade de fazer parte deste grande curso de cantares que é essa semana. Creio que lá pela quinta ou sexta-feira estaremos dando início, mas ainda darei mais uma aula demonstrativa. Capítulo 2 de Cantares, versículo 1, diz: Eu sou a rosa de Saron. Saron quer dizer planície. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Esta rosa
de Saron e esse lírio dos vales. São dois tipos de flores, a rosa e o lírio. O lírio nos vales e a rosa na planície. A rosa no deserto. Então ela está mostrando aqui, eu sou uma rosa no deserto. Eu sou o lírio nos vales. Eu sou o lírio nos vales. E quando se refere a esses vales, não somente os vales que se podem caminhar, mas também nos lugares de poças d'água, nos lugares onde as pessoas não podem viver de uma forma normal. Então ele está mostrando aqui, eu sou o que há de mais lindo no deserto. E eu sou o que há de mais lindo no charco. No charco, nas águas paradas, no meio daquele charco, onde os animais nocivos se movimentam, às escondidas, procurando a sua presa, ali está, bem patente, o lírio no meio daqueles vales. Nos vales da animosidade, da confusão, do barraqueirismo. Esse vale, o vale do ciúme. Por que eu estou falando todas essas palavras? Porque você, quando é feliz, você incomoda as pessoas. Quando você é feliz, quando você tem sucesso no que você faz, você incomoda as pessoas. Quando você é melhor no que você faz, você incomoda muita gente. Você incomoda o nécio, você incomoda o despreparado, você incomoda as pessoas que não dão valor ao conhecimento, você incomoda as pessoas que não gostam de trabalhar e que querem ter resultados. Você incomoda muita gente. Então você acaba se tornando um lírio no meio dos vales. Nos vales do ciúme, nos vales da inveja. Você incomoda as pessoas pela sua forma de pensar. Você incomoda as pessoas pela forma de executar. Você incomoda as pessoas porque você é limpo. Você incomoda as pessoas porque você é sério no que você faz. Você incomoda, então elas vão procurar em você alguma coisa para poder taxá-lo, para poder zombar de você. É como aquele texto lá de Naamã. Era general, era homem honesto, era homem fiel, fidedigno do seu senhor, era honrado, porém leproso. Então eles vão procurar a lepra, eles vão procurar alguma lepra no general Naamã. O texto diz lá sobre Jefté, um homem valente, um homem valoroso, um homem de verdade, mas aí diz assim, porém filho de uma prostituta. Então eles vão procurar alguma coisa na sua história, no seu histórico, na sua cronologia, coisas do passado, ou talvez o que eles pensam que você vai ser no futuro, como os irmãos de José. José teve sonhos. José nunca disse para eles que ele iria ser rei, mas os seus próprios irmãos interpretaram os seus sonhos, e disseram, serás rei? Eles pensaram, eles executaram coisas contra ele, contra José, pelo que eles criam que José iria ser. Porque você é o lírio no meio dos vales. E quando ele coloca aqui em Cantares, ele coloca não somente para falar a respeito da sua vida normal, mas também como a sua esposa. Como a sua esposa, como o seu esposo. Ele colocando aqui, tanto para um quanto para outro. Quanto esta pessoa que Deus tem te dado é valiosa no meio de tudo isso. Quando todo mundo está tirando pedra, ela está enxugando as suas lágrimas. Quando todos não creem em você, ela está de joelhos dobrados, clamando por ti pela madrugada, porque ela é um lírio no meio dos vales. Então ele está falando aqui do valor. Ele vai colocando aqui, eu vou ler aqui todo o texto e vou mostrar o que nós vamos estudar, palavra por palavra. Ele coloca, eu sou rosa no deserto, rosa na planície, eu sou lírio no charco, eu sou lírio no charco.
Então está falando de quê? Da identidade dele ou dela. Mas nesse texto, ele está se referindo a ela. Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vasos. Identidade. Depois ele coloca no verso 2, ainda não estou explicando, o verso 2 não estou explicando. Como os lírios entre os espinhos. Que está falando, mostrando, por isso que eu falei sobre isso, os espinhos, as dificuldades, a falta de credibilidade. E uma das coisas mais tremendas que nós vemos na vida de uma pessoa recém-casada, Bias, Jorge Edson Amorim, meu grande amigo, doutor Jorge, grande amigo, Débora França Luiz, Francineide Martins da Silva. O que eu estou mostrando para vocês agora é esses espinhos que estão ao redor. O lírio não tem espinho, mas a rosa tem espinho. Então ele coloca aqui duas qualidades da identidade, no meio do charco, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, das necessidades, que são coisas importantes também para falar. Mas eu estou casado com um lírio, e que nesse momento que esse lírio vai fazer, ele vai suavizar a minha vida. O lírio, quando ele dá perfume, ele dá o seu perfume na hora correta, na hora certa. Você não vai sentir o perfume do lírio fora da hora que ele vai exalar o seu perfume. Então, você nunca vai poder esperar todo o tempo da sua esposa um sorriso, porque ela está identificada, ela está focada no seu propósito, no seu projeto. Ela está focada naquilo que ela sonha, que ela luta. Ela está focada no seu trabalho. Ela está focada nos seus deveres. Vai ter uma hora, então, que o lírio soltará o seu perfume. Então, você tem que ter sabedoria como esposo de saber que horas é que ela vai soltar o seu perfume. A Bíblia é uma coisa tremenda, é maravilhosa que ele coloca aqui. E no meio dos espinhos. Porque ele coloca aqui a rosa como espinhos. Com espinhos. A rosa, toda rosa boa tem espinhos. Eu estava em Camboriú, estava lá, e eu estava ali visitando quando eu estava morando em Florianópolis, nós fomos visitar ali o pastor Cisino. Fomos visitá-lo, foi uma festa tremenda, foi uma alegria. E o pastor Cisino, antes da mensagem, o pastor Cisino deu a palavra para uma pessoa, que eu não sei o nome dela, mas ela deve estar ainda na igreja lá. E então ela disse que ela fez uma plantação, que ela trabalha com rosas, e ela tem muitos hectares onde ela planta rosas. Então ela ficou sabendo que havia rosas sem espinhos. Então ela disse, vou fazer sucesso com esse negócio aqui. E começou a preparar a terra. José Carlos, deixa eu ver aqui quem está aqui, Anderson Nunes, Luiz Fernando, né? Então, Cleiton, ela começou a preparar a terra para plantar muitos hectares daquelas rosas sem espinhos. E plantou também uma boa parte com espinhos, mas de uma forma que a produção seria menor, porque ele plantou poucos hectares com rosas com espinhos. E então, Admilson, chegou a hora dele colher, e colheu. Quando ele colheu as rosas, ele percebeu que as rosas com espinhos, perdão, elas mantinham a sua postura como rosa íntegra, integral, firmes, como se não tivesse sido cortada da sua fonte. E daí a 3, 4 dias, as rosas sem espinhos começaram a murchar. E murcharam, simplesmente se acabaram. Enquanto que as rosas com espinhos ficaram inteiras, porque os espinhos acumulam a água para que a rosa possa se manter. Aí você não quer rosas sem espinhos, você não quer. Então, automaticamente, aquilo se acaba. É uma paixão, aquilo se acaba, não tem sustentação. Então, aquele senhor estava dando uma palavra, que não era pregador, ele era só um agricultor. Mas eu guardei isso comigo, Michael, de Paula, meu grande amigo. Eu guardei isso comigo para mostrar, quando eu estivesse pregando, a respeito da importância, né? Aqui coloca o lírio e coloca o lírio que dá o seu perfume
na hora certa, ele está colocando a rosa de Saron, que ela se mantém com seus espinhos. Os espinhos, porque eu tenho problema, eu tenho muita tristeza, eu tenho muita agonia, eu tenho muita briga, eu tenho muita... Esse casamento que é discutido, esse casamento que é conversado, esse casamento de comunhão, esse casamento de brigas, aquelas briguinhas que há, né? Aquele descontentamento que há algumas vezes, que são os espinhos, eles acumulam a água. Aí você não quer uma rosa sem espinho, então você vai ter um casamento que se esvai, ou que se destruirá à medida do campo, à medida que você está no campo da vida. Então você que está me ouvindo agora, você tem que sentar e discutir esses espinhos. Tem que sentar e conversar, que todo o casamento que não tem comunicação, comunhão e cumplicidade, esse casamento, ele será motivação de muita tristeza, de muita angústia, não só para o casal, como também para quem convive com esse casal, que são os filhos, seus parentes, alguém que convive com você. Então, ele está mostrando aqui, eu sou uma rosa, tenho espinhos, mas esses espinhos vão me dar uma postura de continuidade, porque a água, ela se mantém através dos espinhos. E quando não há espinho, então simplesmente aquela rosa morrerá imediatamente. Então não sei se você tem reclamado da vida, pelas discussões que há, pelos problemas que há, pelas coisas que você tem que resolver, pelas coisas que você tem que cumprir, que você prometeu, e você está dando cheque sem fundo emocional para o seu casal, para a sua companheira, para o seu companheiro, para o seu cônjuge. Você está dando cheque sem fundo emocional, que são promessas que você não cumpre. Então, rosas sem espinhos vão morrer, vão murchar. E esse lírio que será dado no meio dos vales, e esses vales podem ser sua própria parentela, sua própria família, a empresa que você trabalha, ou a sua empresa em si mesmo, ou os seus propósitos, seus projetos que estão ali rodeados de pessoas ruins, pessoas que têm inveja, pessoas que não gostam do seu sucesso. Aqui o meu irmão Francisco Júnior Corres Fagundes, a paz do Senhor Jesus, mestre, que o Senhor Deus continue abençoando sua vida, seu ministério e família, obrigado. Evandro Cruz, a paz do Senhor. Carlos Lima, grande amigo, faz parte da elite. Tatiana Ramos, Deus abençoe. Quem está por aí, dá um sinal, manda um glórias a Deus aí, você já sabe como é que é, dá esse glórias a Deus. Então faça essa pausa aqui, você vai perder esse curso. Você vai perder esse curso, verso por verso. Olha, eu nem saí do verso 1 e Deus já nos deu revelação. Quantas revelações, não somente revelação para sua vida pessoal, para sua vida conjugal, mas também para sua vida pessoal, como você conviver com as pessoas. Né? Sabendo qual é o tempo em que você exalará o seu perfume, sabendo a importância desses espinhos nesta rosa que ele coloca aqui. Eu sou a rosa de Saron. E quando você toca nessa rosa de Saron, ela solta uma enzima vermelha. Por isso que é Cristo, a rosa de Saron, é comparado, um dos nomes do Senhor Jesus, porque representa aquilo que ele sofreu por nós, quando foi massacrado pelos homens, quando foi perseguido, massacrado, quando foi açoitado, quando foi caluniado pelos homens. Maico de Paula, meu grande amigo, meu filho amado. Também aqui nós temos o Manassés Júnior, um grande abraço, Manassés. Temos aí Jairton Gomes, recebe aí, Meire Gomes, um abraço. Deus abençoe vocês aí que estão presentes aí, obrigado pela... Ivani Gama, muito obrigado pela presença de vocês. Vão perder esse curso? Mas eu estou falando aqui só de um pedaço do texto. Aí ele coloca a identidade, rosa de Saron. Tem espinhos, para ela se manter, tem espinhos. Porque nem tudo a sua esposa vai concordar com você. Nem tudo seu esposo vai concordar com você. Aí você vai falar assim, não, eu quero essa coisa aqui, seu marido. Aí você, como esposo, tem que obedecer, mesmo que você não goste. Daqui a um pouco ele vai dizer, sabe o quê? Você tinha razão. E coloque aí, você tinha razão nisso aí. Então, deixa de sentir
o dono da cocada preta alguns minutos, algumas horas, talvez alguns dias. Daqui a pouco ele vai te dar razão. Seja sábia. A rosa de Saron, ela tem capacidade de sofrer o sacrifício para manter a beleza da planície. E que muitas vezes você gostaria de fazer a sua vontade. Mas quando você percebe que Deus soltou o primeiro corvo para depois soltar a pombinha, você vai entender que o corvo vai se manchar com suas carniças, depois a pombinha vai para buscar aquele ramo de oliveira. Você tem que saber o seu tempo, tem que saber a sua hora. O seu perfume exalará no tempo certo. Não queira aparecer, não queira... você viu sua prima lá com o seu carro novo? Eu também quero meu carro novo. Não, vai chegar o seu tempo. Vai chegar o seu tempo. Quando você tiver o seu carro novo, sua prima já terá vendido o novo dela, porque ela não vai ter condições de pagar, e você vai até comprar o carro dela. Então você tenha tempo na sua vida, tempo para você buscar Deus, para você orar, para você buscar Deus. A oração é a chave de tudo. Se você clamar, Deus vai te ouvir. A oração é a chave. Então esse é o sentimento. Qual é o sentimento? Eu sou a rosa de Saron. Eu tenho capacidade de orar. Eu tenho capacidade de jejuar. Eu tenho capacidade de alcançar a minha meta através dos princípios que trazem até sofrimento. Que o sangue, né, desse sofrimento será visto. Esta rosa vermelha, que é o tipo de Cristo, né, que morreu por nós, para nos dar tantos privilégios, tantos benefícios. Então, quando você se coloca uma rosa de Saron, é muita responsabilidade que você está tendo. Muita responsabilidade. Por quê? Porque você vai sofrer o sacrifício para que o seu perfume seja sentido. Já o lírio não. O lírio ele dá o seu perfume sem ser amassado, sem ser massacrado, sem ser pisado. Ele dá na hora certa. Então haverá o tempo na sua vida que você dará o seu perfume. Ninguém vai te oprimir, porque você está em bênção. Você é o lírio dos vales. Mas como rosa de Saron, você só dará o seu perfume quando for massacrado, quando for pisoteado, às vezes até humilhado. Ele está mostrando isso aqui, a capacidade de ser, a identidade. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quando eles te rejeitarem, quando eles te pisotearem, quando eles... O seu perfume será sentido pela sua humildade. Então aqui eu estou vendo dois tipos de flores. Eu estou vendo a flor que dá o seu perfume sem ser pisoteada. Eu estou vendo agora uma que você tem que ser amassada. O sacrifício. Vocês estão vendo? Então, a pergunta que o Senhor faz para nós, Carlos Lima, será que nós temos capacidade de ser o lírio dos vales e dar o seu perfume na hora certa? Ou temos a capacidade de dar o nosso perfume quando somos humilhados, quando alguém quer nos humilhar, quando alguém quer nos pisotear, quando alguém quer nos rejeitar, quando alguém tem inveja da gente e quer nos colocar sentados no banco da vida? Bendito seja o nome do Senhor. Lauri, grande abraço, Lauri. Oh, meu Senhor da glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Lauri Elvis, Flávio Humberto Sampaio, meu grande amigo. Lauri Elvis, Ivani Gamas, Cassiano Reis, Luiz Fernando. Deus abençoe vocês. Está falando aqui da Bíblia, da versão de Nelson. Entre lá no nosso site meujesus.org. Adquira as nossas Bíblias, a linguagem é diferente. Porque ao invés de eu ir para frente para o modernismo, eu fui para trás, para como era, baseado nos originais. Você vai ter... Quem tem uma Bíblia versão de Nelson está sendo muito abençoado. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. Também quero declarar que muitas pessoas, são muitas pessoas, os primiciantes, né? Deus está fazendo os testemunhos que eu tenho recebido dos primiciantes, é algo extraordinário. Se você não viu essa aula que eu dei sobre as primícias, assista, eu dei
dei uma aula das primícias antes dessa, você pode encontrar aí mesmo. Se você quiser fazer parte do curso de cantares que eu vou dar, a partir de quinta ou sexta-feira eu vou começar, porque eu ainda vou dar uma aula além dessa, que é uma aula preliminar, para você assistir. Para você não perder, para você saber que você vai perder se você perder. Mas você não vai perder. Você vai ter aí, eu já coloquei numa postagem anterior, o link para você fazer a inscrição. Mas eu, daqui a pouco, quando eu terminar a aula, eu também vou pôr o link aí também nessa postagem para que você possa entrar lá. Também terá o link da apostila, que eu estou terminando ela essa semana, se Deus quiser, para já colocar para vocês adquirirem com todos os desenhos. Você imaginou todos os desenhos eu vou colocar nessa apostila. Então você terá o privilégio de ter essa apostila para você poder ministrar na sua igreja com os desenhos. Já pensou que coisa tremenda? Então aí ele passa para a identidade. Capítulo 2, verso 1 e verso 2. Aí ele passa agora para a parte da confiança, que ele coloca aqui como lírio entre os espinhos, assim é minha amiga entre as filhas, que representa a minha amiga, que é a esposa, ele coloca aqui. Antes dele chamar, que ele não chama a esposa facilmente, ele coloca amiga, e dentro da sua visão a respeito da sua esposa, você pode ver aí no capítulo 5, ele chama a sua esposa, no capítulo 5, verso 2, quando ele está dizendo para ela que ele quer ter intimidade com ela, que ele diz, abre, irmã minha, aí ele coloca irmã minha, depois ele coloca amiga minha, depois ele coloca pomba minha, pombinha minha, depois imaculada minha, que são as 4 fases da mulher nos seus 28 dias. As 4 fases da mulher nos seus 28 dias. Então, uma semana, você vai tê-la como amiga. A outra semana ela vai mudar, ela vai ser arisca, pombinha minha. Depois, uma semana, ela vai ser intocável, imaculada. Me toque, é isso aí. Depois ele vai colocar aí ele coloca irmã minha, está ali do lado, convive com ela como se fosse uma irmã. Então essas 4 fases, e quando o marido não entende que a mulher passa em 28 dias por essas 4 fases, que são as fases que a gente chama as fases da lua, da qual não vou falar agora, só quero mostrar para vocês esse ponto que é muito importante. O livro de Cantares está cheio de revelações. Né? Você vê aí todo mundo falando que é Cristo a igreja, que é mais fácil para os pastores despreparados, né? É mais fácil para os ministros que se dizem mestres despreparados falar que é Cristo a igreja, quando na verdade Deus deixou um manual para o casal. O manual do casamento é o livro de Cantares, mas é lógico, ele tem que ser estudado com responsabilidade, ele tem que ser estudado com autoridade, ele tem que ser estudado com conhecimento. Então, nesses poucos minutos que você tem aí, eu pergunto, você vai perder esse curso de Cantares? Não é possível que você vai perder. Então, aí ele coloca entre uma das 4 que ele chama irmã minha, amiga minha, pombinha minha, imaculada minha, ele coloca amiga, que é a segunda fase, que é a parte mais linda do casamento, é a parte da amizade. E quando o casal perde essa parte de amigos, perde tudo. Eita, meu amigo francês, estás aí, meu amigo Mazambi Garcia, Deus abençoe, hein? Jorge Luiz, grande abraço. Voltando aqui para o texto, entre essas 4 fases, que é irmã minha, amiga minha, pombinha minha, imaculada minha, dessas 4 fases, ele está chamando aqui, no capítulo 2, aí ele está dizendo, entre as filhas, assim é minha amiga. A melhor fase do momento do casamento não é o da pombinha, não é o da irmã minha, né? Nem da imaculada minha, é o da amiga, do amigo, quando os dois são amigos, que eles riem, que eles dão gargalhadas, que eles brincam, que eles zoam um do outro, né? Que eles estão ali, às vezes o marido assustando a esposa, que isso não deve ser feito, mas é quase impossível você retirar essa coisa do seu marido. Essa vida,
né, de amizade, de companheirismo, de amigo. É a melhor fase das 4. Que ele coloca aqui, ele diz assim é a minha amiga entre as filhas. Que ele está colocando aí, que ele identifica elas entre todas elas. Com Moisés, eram 7 filhas de Jetro, mas ele identificou a Zípora como a sua amiga. Então, é a Zípora entre as filhas de Jetro, porque ele sabe identificar, ele sabe respeitar as demais, mas ele sabe quem é a que lhe pertence e quem é a sua amiga. A melhor fase do matrimônio é a amizade. É porque o matrimônio não vai viver eternamente com a vida sexual. Não pense que isso vai acontecer. Não, de jeito nenhum. Chegará um tempo automático na vida, que você vai perceber que a amizade é a melhor coisa que há no casamento. E ele coloca aqui a fidelidade dela. Assim é a minha amiga entre as filhas. Isto é, a fidelidade dela e a fidelidade dele. Ele sabe. Primeiro a identidade, Rosa Saroni dos Vales, depois o caráter, no verso 2. O caráter dela, o caráter dele. Claro, para ele ver isso é porque ele tem caráter. Depois no verso 3 ele diz, como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os filhos. Então aqui é a identificação dela para com ele. Por quê? Porque ele é uma macieira. Toda árvore conhecida como macieira é baixa, é baixinha. E ele diz aqui, entre as árvores frondosas. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Porque ele diz assim, entre as árvores frondosas do bosque. Então, muitas árvores capazes, doutoradas, né, ricas, milionárias. As árvores. E a macieirazinha tá ali. Que você escolheu a macieira. Que tremendo, hein? Aleluia! Ali está Aparecida Cardoso, Ivani Gama, Lauri Elves, mais uma vez, Fabiano Moreira, Pai do Senhor. Aí vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Obrigado pela audiência aí. Obrigado pela audiência. Que está mostrando Cantares. Cantares, o curso que eu vou começar quinta-feira, se Deus assim permitir. Vou dar umas aulas, 2 aulas, essa e mais outra aula, que é uma aula demonstrativa, para você saber que você vai perder se você não fizer esse curso. Eu pus a postagem anterior a essa, antes dessa postagem, tem lá o link para você entrar lá e se inscrever. Quando você se inscrever, então você mande o comprovante para esse e-mail. Curso de Cantares, @gmail.com. cursodecantares@gmail.com. Pastor, já fiz a inscrição. Aí eu vou colocar você no grupo. Por quê? Porque eu não vou dar o curso aqui aberto. Eu vou dar o curso num grupo fechado do Face, como eu sempre faço. E você lá no grupo fará o curso juntamente comigo. E nós daremos as partes mais importantes do livro de Cantares, versículo por versículo. Então ele está colocando aqui que no meio das árvores frondosas, altas, capazes e até bonitas, e até os guarda-roupas da vida, né? Porque muitas mulheres se enganam com esses guarda-roupas. E as grandes decepções que as mulheres estão tendo hoje, né? Cheio de árvores frondosas do bosque, mas que tem outras identidades, que ele está colocando aqui de uma forma extraordinária. Esse meu é um chaparrito. É um baixinho, ele não é alto. Curso de Cantares, que benção, hein? Curso de Cantares, Francineide, minha irmã querida, muito obrigado por me ajudar aí, amém? Se alguém quiser postar ali, Francineide, vê se você acha aí na postagem anterior, aí você copia e coloca aqui para a pessoa fazer a inscrição, tá bom? Faz aí para mim, que eu estou dando aula ao vivo aqui, não dá para eu fazer. Então ele coloca aqui, meus irmãos, a identidade, Tatiane. Ela diz assim, a minha não me importa se ele não é alto como talvez eu quisesse que fosse, mas Deus me deu o coração dele me ama, ele cuida de mim, é minha macieira. É a minha macieira no meio de tantas árvores frondosas.
mas que me ama, que cuida de mim, que eu também o amo, que eu decidi amá-lo, porque o amor é uma decisão. Amor é uma decisão. Você está vendo? Vamos perder esse curso? Ah, para com isso. Pelo amor de Deus. Aí está. Aí ele coloca o verso 3. Como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os filhos. Desejo a sua sombra. Olha só. A macieira é muito boa para dar sombra. E ele coloca, desejo a sua sombra. O que é? O que é desejar a sua sombra? Desejo o seu cuidado. Desejo o seu cuidado. Desejo o seu descanso. Que ele pode me dar. Porque isso é que verdadeiramente o esposo dá à sua esposa. Essa sombra. Que maravilha quando o esposo sustenta a esposa. Que a esposa não precisa trabalhar fora para poder dar dinheiro, para poder sustentar a sua própria vida na sua casa. Que a partir do momento que você tira a sua esposa da casa do seu pai, do pai dela, no caso, você tem essa obrigatoriedade de oferecer para ela a sua sombra. A sua sombra. Meu Deus, que coisa tremenda. Lauri, obrigado, Lauri. Colocou aí o link, Lauri? Aí a pessoa só vai, você pode colocar aí. Ele diz assim, desejo muito a sua sombra. Depois ele diz assim a sua sombra, ele diz, debaixo dela me assento. Então ela tem o quê? Ela tem descanso, me assento. E quando a pessoa se assenta para deleitar. Glória a Deus. Depois ele diz, o seu fruto é doce ao meu paladar. Tu sabes que os paladares são diferentes, né? Os paladares são diferentes. E ele coloca aqui, no meu paladar ele é doce. Mesmo que não seja doce, ela vai dizer que é doce. Porque a mulher sábia é sábia. Quando a mulher é sábia, ela é sábia. A Rosa de Sarão, ela sabe. Quando ela é lírio dos vales, ela sabe. Meu Deus do céu. Eles citam muitos. Diz que a mulher fiel, verdadeira, não. Ela vai andar no meio das árvores dos bosques, altos, poderosos, largos, né? Os guarda-roupas da floresta. Ela vai dizer, o meu amado é uma macieira que me dá sombra. Eu me assento debaixo da sua sombra. E o fruto dele no meu paladar, ao meu paladar, pode ser que não seja o seu, porque não é seu, não lhe pertence. Porque não é seu, então não vai ser doce o seu paladar. Mas no meu paladar ele é doce. E mesmo que ele esteja em dias de amargura, ele é doce. Que tremendo isso aqui, ele coloca. O seu fruto é doce ao meu paladar. Que significa confiança. Primeiro, identidade, Rosa de Sarão e Lírio dos Vales. Depois, caráter, que é ela entre as filhas. Depois, nós temos a confiança, debaixo da sua sombra, me assento. Depois ele vai para o verso 4, 5 e 6, que eu vou dar na próxima semana. É claro que eu não darei aqui tudo para vocês, porque é um curso, né? São 8 capítulos, cada versículo é algo extraordinário. Então eu quero agradecer a audiência tremenda de vocês. Quero agradecer vocês. Entre lá no curso, lá. Aí, ó, alguém colocou, Lauri Elvis colocou aí o link. Aí você clica aí no link, no que o faz, né? Você pode entrar ali e fazer o curso. Não é cursinho vagabundo, não. É cursinho desse treco-treco, não. Não, senhor, isso é curso sério. Você vai ser abençoado por ele. Amém? É um curso sério, não é um curso, não é qualquer coisa não que você vai fazer. Como fazer a roda. Não, para com isso. Pelo amor de Deus, venha com graça. Então, estou usando a nossa versão, que é a versão maravilhosa, a versão de Nelson. Você tem ainda ali a Bible Cronos, e ainda tem, e agora está chegando em maio, dia 28. 28 está à sua disposição, as Bíblias Agendas, mais um carregamento que está chegando aí no Brasil, com o favor de Deus, para a glória do seu nome. Amém, meus amados irmãos? Visite nosso site. Também eu quero dizer para você, vou fazer uma grande promoção agora do curso avançado em teologia. E vai ser apenas de 5 dias. 5 dias, fique atento que eu vou colocar o curso avançado em teologia num preço que qualquer pessoa pode estudar. Eu vou colocar.
Também eu quero anunciar para vocês algo muito importante. Obrigado, viu, Lauri, por você estar me ajudando aí. Né? A partir de agora você vai me ajudar todas as vezes. Amém? Você agora vai ser meu secretário aí. Muito bem. Além do avançado de teologia que eu vou colocar aí à disposição de vocês num preço especial, muito especial, eu quero dizer a você, quer estudar conosco a partir daqui dos Estados Unidos? Aí você está em Angola, você está em Moçambique, está em Portugal, você está no México, está no Brasil, qualquer lugar do mundo, na Austrália, você quer estudar conosco? É osanabibleschool.com. Osana com H. Coloca aí para mim, Levi. É Osana com H, 2 N's, Osana Bible School, como escreve em inglês, .org. Entre lá para estudar conosco. Milhares e milhares de pessoas já estudaram conosco ao redor do mundo e estão estudando. Amém, meus amados irmãos? Então, entre lá no nosso site meujesus.org e você tem lá todo o nosso material. E eu também coloquei centenas de apostilas, estou todos os dias colocando uma apostila nova para vocês, para que vocês possam usufruir desse material num preço que chega à sua capacidade. Meu querido Daniel Veloso tem uma turma. Ele formou uma turma. Meu querido Renato Afonso, meu amigo, filho de Abraão, Deus abençoe. Eurimar Barreto, meu parente, Deus abençoe vocês. Então, se você quiser formar uma turma, são a turma de, no mínimo, 15 pessoas. A turma de 15 pessoas. Então, toda quinta-feira eu abrirei e darei a aula ao vivo, toda quinta-feira, para a sua turma, onde ela estiver, em qualquer lugar que ela estiver. Então, eu darei a aula ao vivo, além daquilo que estará sendo visto no curso online. Então, além do curso online, eu toda quinta-feira, se você abrir uma turma no mínimo de 15 pessoas, existe um valor. Se você quer saber sobre isso, entra aí. Onde é que eu entro, pastor? Curso de Cantares. Não é o curso de Cantares isso aí, é só para você entrar em contato comigo, porque eu estou agora focado no livro de Cantares esta semana, em nome do Senhor Jesus, para que você tenha aí. O Renato Afonso já colocou aí, graças a Deus, osanabibleschool.org, o Levi colocou aí o link. Obrigado pelos meus amigos, meus secretários aí funcionando. Deus abençoe vocês. Até amanhã para a segunda aula demonstrativa do curso de Cantares, horário de Brasília, às 10 horas da noite, às 10 da noite. Até amanhã. Um grande abraço.